Oi pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai ter a palestra online sobre como fazer um bom controle de estoques. Esse é um tema que tem muita gente precisando conhecer um pouquinho mais, se organizar mais em termos de estoque, porque se você tem uma empresa que vende produtos de alguma forma, ou se você precisa organizar um estoque na matéria-prima, insumos, algum tipo de coisa, se você não tem um bom controle de estoque, você pode ter um gargalo imenso dentro da sua empresa. Então hoje a gente vai falar sobre controle de estoque e espero que vocês gostem do tema. Hoje é a nossa 6ª palestra online, né, que a gente está dando, é a última do ano, e no ano que vem a gente já está se programando para fazer algumas outras coisas relacionadas a palestras online, conhecimento em gestão para você que tem interesse. Então fica ligado no nosso canal do YouTube, que vai ser muito legal poder continuar contribuindo e compartilhando o conhecimento que a gente tem prático aqui da Luz com vocês em termos de gestão. Então, para começar a nossa palestra sobre como fazer um bom controle de estoque, a gente gosta muito de trazer uma história de um dos nossos clientes. É uma história que, há muito tempo atrás, a gente atendeu uma oficina mecânica aqui do Rio de Janeiro e, segundo os sócios, a situação que eles estavam tendo era: a gente tem muita grana entrando, a gente vende muito bem, mas acontece que todo final de mês não sobra quase nada para a gente em termos financeiros. E a gente não tem muita noção por quê. Então, a partir dessa primeira informação que eles passaram para a gente começou a analisar todo o negócio, né, desde o que eles estão vendendo, quanto eles estão vendendo, ticket médio, qual o funcionário que eles têm, que custo eles têm de aluguel, de salários e por aí vai, né? Outras despesas que eles podem estar enfrentando, despesas diretas e indiretas. E a partir de toda essa análise, a gente via que tudo parecia estar indo muito bem, contanto, só tinha um mistério muito grande ali, que era por que dava prejuízo no final do mês se estava indo tudo bem. Nessa análise de receita e despesa, a gente já conseguia ver um alto índice de despesa com itens para estoque. Então, a gente continuou com essa investigação até a gente conhecer o estoque de pneus deles, e quando a gente chegou lá, a gente viu que eles tinham centenas de corredores com pneus empilhados. Provavelmente mais ou menos 50% da loja era só de estoque de pneu. E a gente perguntou: você sabe quanto você tem em valor de estoque atual? E, obviamente, né, como muitos gestores, provavelmente até mesmo você que está vendo essa palestra hoje, eles não sabiam exatamente quanto era o valor do estoque atual deles. Eles pediram para um funcionário fazer a contagem. Não foi uma surpresa muito grande, mas no final das contas o resultado foi que eles tinham mais ou menos R$ 1 milhão em estoque só de pneu. Para algumas empresas pode parecer pouco, você pode ter 10 milhões em estoque, para outras pode parecer até muito, mas o fato é que para uma empresa que faturava mais ou menos R$ 100 mil por mês, que era o caso deles, ter 1 milhão em estoque significava ter mais ou menos um ano de faturamento parado no estoque deles. Então ficou claro para a gente que não estava sobrando dinheiro, porque o esquema de armazenagem, de compra de estoque para eles estava gerando uma má gestão, uma má distribuição, uma má organização financeira geral, que prejudicava muito a empresa. Isso estava fazendo com que o negócio quase afundasse em dívidas. E, de todo modo, né, foi legal que no final das contas a gente conseguiu dar algumas soluções, por exemplo, de criar campanhas agressivas, com promoções bastante agressivas, para diminuir o estoque em 50% e, com isso, manter um fluxo de receitas mensalmente bom, né, positivo, e também diminuir esse estoque para que fosse aproveitado com outros tipos de equipamentos e ferramentas mesmo da loja. Então, essa historinha só é muito legal para a gente começar tendo uma análise que, se você tem estoque, você não controla ele bem, você pode estar tendo um gargalo muito grande na tua empresa. Então, a gente vai falar ao longo da palestra sobre alguns pontos que são super importantes, por exemplo, o ponto de recompra, né, também conhecido como estoque mínimo, que é sensacional e super importante se você tem um estoque, você saber qual é esse ponto de recompra, e também outros como métodos de contabilização de valor em estoque, que você pode fazer pelo método PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, último que entra, primeiro que sai, ou até pelo método mais, acho que utilizado, né, que é o do custo médio, e por aí vai. Isso tudo ajuda muito você a saber se você está vendendo um produto a um preço ideal ou não, e por aí vai. Então, só para começar também, a gente queria falar de alguns benefícios da gestão de estoque. O primeiro deles é que você consegue acompanhar e reduzir custos. Então, se você sabe que você tem um estoque muito elevado, talvez você não precise gastar mais dinheiro comprando outras peças ou outros insumos, matérias-primas. Você pode deixar tudo isso estocado porque você sabe exatamente quando você vai precisar comprar, então você tem uma redução de custos. Garante a disponibilidade de produtos. Então, se você tem um mercado que você vende muito, com muita velocidade, se você não sabe o quanto tempo você vai ter para que um fornecedor seu te entregue a matéria-prima que vai permitir que você entregue o produto no final, você pode ter falta de produto, que significa
falta de receitas no final do mês. Então, você tem uma noção do seu estoque, garante a disponibilidade dos produtos de uma maneira perfeita, é uma de rápido rastreabilidade também, né? Você sabe exatamente que tipo de produto você tem em estoque, quais que estão com estoque baixo, quais que estão com estoque alto. Isso te permite pensar em políticas de promoção para itens com estoque muito alto e por aí vai. E, obviamente, também te garante uma qualidade da armazenagem na medida que você não vai ter mais armazenado do que você precisa. Isso é essencial. E se você tem noção que esses são os benefícios do controle, né, da gestão de estoque, você precisa começar hoje mesmo um passo a passo para organizar o seu controle de estoque. Hoje a gente trouxe 4 itens, 4 passos que a gente considera essenciais no controle de estoques. O primeiro dele é o levantamento do seu inventário. Então, se você trabalha, como eu já disse, com produto, qualquer coisa do tipo, você vai ter um inventário, seja esse um inventário de matéria-prima ou um inventário de produto seu mesmo, que vai ficar estocado. A partir desse inventário, você tem que fazer um controle de entradas e saídas, tudo que entra, tudo que sai, para que você mantenha esse estoque, esse inventário atualizado. Isso vai gerar para você uma necessidade ou um conhecimento do seu custo total de estoque, que, como eu disse, pode ser feito por diferentes métodos de gestão mesmo, e no final das contas você tem que ter um hábito de ter uma auditoria, um controle periódico de tudo que tem no seu estoque ou não, isso para garantir que nada dê problema. Então vamos começar com o nosso primeiro passo, que é o levantamento de inventário. Basicamente, com o levantamento de inventário, ele é o passo inicial para o controle de estoque, né? Então, todos os produtos que você tem em estoque, você precisa colocar dentro do seu inventário, que nada mais é do que uma listinha com todos esses itens. O que você vai ter aqui de informação importante, né? Se você tem um item que você há alguns meses não compra mais, não utiliza mais, você pode cortar ele do seu inventário. Se você tem um item que é novo, você inclui ele no seu inventário para manter ele atualizado. Basicamente, se você consegue manter o seu inventário atualizado, você vai conseguir ter um conhecimento maior de onde sai e entra dinheiro dentro da sua empresa de acordo com o seu estoque. E, obviamente, se a gente está falando de um inventário que é uma listinha onde você vai colocar todas as informações dos seus produtos, seja informação de tamanho, peso, qualidade, fornecedor e por aí vai, você precisa de um tipo de ferramenta para fazer esse controle. A gente apresenta 3, obviamente isso fica a critério para o seu de qual ferramenta utilizar. Então, onde você vai registrar e distribuir esses dados, você pode fazer isso em uma prancheta com produtos, que vai ter custo praticamente zero de implementação, né? Uma coisa muito marginal, já que você só precisa comprar uma prancheta e umas folhinhas padronizadas para você preencher isso. Só que, ao mesmo tempo, é uma atividade 100% manual, repetida, com o risco de você perder informações. Só é possível também com baixo volume de dados. Então, supondo que você tenha um estoque com 1 milhão de produtos, 5 mil produtos, você não vai conseguir registrar tudo isso numa pranchetinha com umas folhinhas. Já uma planilha Excel agregadora vai te permitir um custo relativamente baixo ainda e possibilidade de personalização para a sua realidade, mas, ao mesmo tempo, por mais que permita uma quantidade maior de dados e indicadores, se o seu estoque for muito grande, por exemplo, algo acima de 10 mil itens, coisas desse tipo, talvez a planilha de Excel agregadora possa ficar pequena para esse estoque elevado. Se você tem um estoque baixo de produtos, de insumos, normalmente a planilha Excel já resolve o seu problema e é muito boa. E por fim, a gente tem a opção do software, que normalmente tem um custo mais alto de implementação, mas é indicado com empresas que têm volumes muito altos de produtos, né? Então, se você tem um número incrivelmente grande de produtos, talvez seja melhor você procurar um software, porque vai permitir um controle maior desse seu estoque. O problema é que normalmente esses softwares não têm muita personalização e tem uma certa dependência aí de quem está te fornecendo esse sistema. Mas não deixa de ser uma opção válida para você que está pensando em controlar o seu estoque. São os 3 principais métodos de controle de inventário e eu acho que o aprendizado que a gente deixa aqui é que se você não tem um inventário dos seus produtos atualizados, você não pode nem começar o controle de estoque. Afinal de contas, quando você for contabilizar entrada e saída, se você tiver um item de entrada que não está no seu inventário, isso vai prejudicar o seu controle e vai te dar uma visão míope do que é o seu estoque de fato. Então, primeiro passo, senta agora, pega uma listinha e começa a fazer essa lista de quais são os itens que você tem dentro do seu estoque, ou seja, aqueles que têm uma movimentação ou de entrada no seu estoque ou de saída do seu estoque ao longo dos meses. Isso vai te ajudar bastante já a ter uma noção do que está dentro do seu estoque. A partir dessa noção, a gente pode ir para o segundo passo, que é o de controle de entradas e saídas. Então, se você tem um controle, né, do que está entrando, do que está saindo, você com certeza
consegue ter uma noção maior do que é mais importante, do que é menos importante para o seu estoque e também do que está ganhando importância e do que está perdendo importância. Então, logicamente, você manter o seu inventário atualizado faz todo sentido e você deve fazer isso com um controle rigoroso de entradas e saídas. Então, além da auditoria que a gente vai falar mais na frente, a entrada e saída é talvez um dos pontos mais importantes quando a gente está falando de uma boa gestão de estoques. Essa entrada e saída pode vir de diversas maneiras, né? Então você pode ter diversas entradas por produção própria, entregas por caminhão ou entregas de fornecedores, compras avulsas que você realiza e coloca essa matéria-prima ou produto em estoque e ao mesmo tempo tem diversas saídas que é o que vai gerar receita para você, que podem ser saídas por e-commerce, por entregas, por ponto de venda e por aí vai. No final das contas, a única coisa que é muito importante de você ter noção e ter em mente é que você vai ter que ter esse controle independentemente de como aconteça essa saída. Então, normalmente, para você ter esse controle, se você tem um e-commerce, é importante que esse e-commerce já tenha integrado ou permita que você gere planilhas que você já possa simplesmente copiar e colar dentro da sua planilha. E por aí vai. Depois desse controle de entrada e saída, você precisa ter também um controle de onde está sendo estocado, né? Então, se você tem uma saída que você vai entregar em algum lugar, você precisa saber como vai ser esse processo de entrega, né? Então, onde vai ser estocado e como esses seus produtos. Se a gente estivesse falando de uma loja de roupas e sapatos, por exemplo, a gente podia ter esse layout da loja onde sapatos estão organizados em um lugar, calças em outro. Isso facilita o controle desse estoque e a gestão dessa entrada e saída de produtos, ou como eu já disse, insumos. E isso também vai te possibilitar, quando você controla essa entrada e saída, você entender quando é o seu ponto de recompra exato. Então, supondo que a gente venda 10 calças por dia na nossa loja de roupas e a gente tem um estoque de 100 calças. Só que a gente demora para receber do nosso fornecedor um dia para receber 100 calças de novo. Então, se eu estou vendendo 10 por dia, eu tenho 100 calças, em 10 dias meu estoque está zerado. Se eu demoro um dia para pedir, quando o meu estoque zerar e eu pedir, eu vou ficar um dia sem calça nenhuma. Então, esse é o ponto de recompra, né? Quando seria? Quando eu tivesse no meu estoque 10 calças, porque normalmente eu vendo 10 por dia, eu já faria o pedido de 100 novas. Para quando acabasse esse dia e eu vendesse as minhas últimas 10, no início do dia seguinte já chegassem 100 novas. Pode ter parecido um pouco complicado, mas na verdade é bem simples. É só o momento que você precisa fazer um novo pedido daquele insumo ou produto antes dele acabar. Porque senão você pode ter uma falha de gerenciamento do giro do seu estoque, onde você não vai ter estoque para oferecer para o seu cliente, e isso é uma das piores coisas que pode acontecer quando a gente está falando de gestão de estoque. Já que, se isso acontecer de fato, você, está perdendo aquela venda específica. 2, se o seu cliente nunca tinha comprado com você antes, ele pode ter uma péssima impressão da sua marca, já que você não tem estoque para oferecer para ele, e talvez não voltar mais na sua loja, o que seria uma perda muito grande de um cliente, não só da venda. E 3, obviamente também se você não faz isso de uma maneira bem feita, você está prejudicando toda a gestão do seu estoque como um todo, o que é bem negativo para qualquer empresa. Então, nosso segundo aprendizado é que o seu inventário só vai ficar atualizado se você controlar todas as entradas e saídas, independentemente se é uma saída que vem de um canal online ou de um canal offline, que pode ser a sua loja, o ponto de venda mesmo, e independentemente se essa entrada vem de um determinado fornecedor ou de outro. Você precisa ter uma forma de controlar isso. Normalmente, ter uma pessoa responsável por esse controle já é o suficiente para que você tenha uma noção maior de todos os produtos que você tem estocados e por aí vai. Obviamente, isso vai depender do tamanho do seu estoque e, de acordo com o tamanho, você pode fazer determinada coisa ou não. Já que a gente já entendeu que a gente precisa ter um inventário, que a gente precisa controlar as entradas e saídas desse inventário, agora a gente entra na parte de custo total de estoque. Basicamente se você está controlando seu inventário de entradas e saídas, você já tem uma análise muito boa do que é o seu estoque e de qual é a fotografia dele nesse exato momento ou no momento da sua análise. Agora, não adianta nada você saber quantos produtos você tem de cada coisa e qual é o ponto de recompra, né, o ponto de estoque mínimo desses produtos, se você não tem uma noção de qual é o custo deles. Porque você pode ter, por exemplo, 1 milhão de lápis em estoque, e esses lápis ocupam um espaço pequeno do seu estoque, e ele tem o valor de R$1 cada lápis, e você pode ter 5 remédios, né, medicinas,
vacinas, 5 caixas de vacina, que tem um custo de 1 milhão cada uma. Isso vai te dizer mais ou menos o quanto você tem guardado em estoque, e esse custo total de estoque com certeza vai te ajudar a ter uma noção maior de que tipos de ações você pode fazer. Então, só para entrar na parte teórica mesmo, o custo total de estoque é o custo com todo o gasto de estoque que você tem. Não simplesmente as mercadorias que você tem, que seria o primeiro ponto, né? Então, todas as suas mercadorias geram um custo, um valor de estoque que você tem, mas também outros itens como custo de aluguel, custo de manuseio, custo de perdas de produtos em estoque. Então, se você está trabalhando com indústria alimentícia, por exemplo, uma indústria que tem muita perda por data de validade e por aí vai. Então, você precisa ter noção de qual é esse custo para você não ter uma visão errada de quanto de fato você está gastando ou perdendo com o seu estoque. Por exemplo, você pode ter uma visão de que você tem 1 milhão guardado em alimentos, só que, na verdade, se metade desses alimentos acabam se perdendo por mau manuseio, má falta de organização do seu estoque, você provavelmente vai ter uma perda muito grande aí, maior do que a de 1 milhão que a gente estava falando, né? Você vai ter em estoque 500 mil, o que sugere uma perda de 500 mil do seu estoque, que para muitas empresas é uma perda muito grande. Então, ter esse tipo de cuidado com manuseio, com datas de validade, com maneiras de entrega, com a logística de uma maneira geral do seu estoque, é essencial para que você não tenha nenhum tipo de problema com isso. E aí é bem legal a gente falar também, né, do giro de estoque nesse momento, porque quanto mais rápido o seu estoque gira, mais barato ele fica, porque mais previsibilidade você tem, você consegue fazer a troca mais rápido, você elimina esse risco de perder produtos que estão em estoque por um motivo ou por outro. E aí, só para falar do que é o giro de estoque, é quanto tempo demora do momento que o seu produto fica finalizado no seu estoque até a saída dele. Então, o giro de estoque tem tudo a ver com o que a gente estava falando do ponto de recompra, né? Se você tem um giro de estoque de 10 dias, dentro de 10 dias você vai ter que, de alguma forma, ter um novo pedido daquele produto para você ter ele em estoque. E por aí vai. São diversas formas de analisar. E depois que você entende o seu custo total de estoque, o quanto você tem lá, você pode entrar em métodos de análise desse estoque como um todo, que a gente tem o custo médio, o PEPS e o WEPS. Só para explicar de uma maneira mais breve, PEPS e WEPS são métodos de gestão onde eles analisam. O PEPS é a sigla para primeiro que entra, primeiro que sai, e o WEPS é o último que entra, primeiro que sai. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, se você realiza uma compra hoje de 10 calças a R$100, e depois você realiza uma compra de mais 10 calças a R$200, supondo que você venda 15 calças, pelo método PEPS, primeiro ele pegaria as 10 calças que você comprou primeiro, já que o primeiro que entra é o primeiro que sai, depois ele pegaria 5 calças no custo de R$200. Nesse método, você teria 10 calças saindo a R$100, somando 1.000, mais 5 calças saindo a R$200, somando mais 1.000, 2.000 de custo do seu estoque saindo. No método WEPS, que a gente mudaria, a gente teria o último que entra, que foram as 10 calças a R$200 entrando, isso geraria um custo de 2.000, mais 5 calças, que seriam as 5 primeiras compradas a R$500, isso geraria um custo de 2.500. Como eu disse, na prática do dia a dia, isso não vai mudar a sua vida, porque no dia a dia, se você tinha 20 calças, saíram 10, você entende que sobraram 10 calças. Simples assim. Agora, para análise contábil do seu estoque, isso é muito importante. E aí a gente entra até um pouco mais a fundo no custo médio, porque aqui na Luz, se a gente for pensar em pequenas empresas, o que a gente mais indica, se você for ter algum tipo de trabalho, é com custo médio. Porque se você sabe que dessas 20 calças que você comprou geraram um custo de R$3.000, se você sabe que o seu preço de venda da calça é R$150, quer dizer que se você vender 20 calças a R$150, você vai ter R$3.000. Então, beleza. O seu custo médio desses R$3.000 de compra que você realizou tem que ser vendido no mínimo a R$150. Se for vendido a menos de R$150, você vai ter um prejuízo, e tendo esse prejuízo, você não está fazendo uma boa gestão do seu estoque e das compras do seu estoque. Então, só para falar, são métodos de contabilização do estoque, esses 3 são os mais importantes, fazem muito sentido que vocês entendam cada um deles, mas na prática, para o seu dia a dia, o que faz mais sentido é o seu custo médio. Então, tudo que entra, você vai jogar numa continha
que depois você vai dividir por tudo que entrou, e você vai saber qual é o seu preço mínimo de venda para você não ter prejuízo em relação a esse estoque. É lógico que nessa conta você vai ter que colocar impostos e coisas do tipo, afinal de contas não são R$150 líquidos no nosso exemplo, mas serve para exemplificar como isso acontece. Então, o nosso terceiro aprendizado é que o valor de estoque ele tem que ser calculado por completo para evitar erros. E você não pode achar que só porque você tem 200 produtos no seu estoque, você pode vender eles a X reais, porque isso pode gerar um prejuízo para você no final do mês, e se estiver gerando prejuízo, mais uma vez, vale a pena reforçar, você está fazendo um controle de estoque mal feito. Ou pelo menos, se você não só é mal feito, se você não tiver noção disso, né? Às vezes você pode estar fazendo por algum motivo empresarial. Mas agora, só para a gente ir para o nosso quarto passo, que é até um passo mais rapidinho, é o da auditoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem seu inventário organizado, você controla suas entradas e saídas, você sabe qual é o seu custo total de estoque, você precisa revisar isso de tempos em tempos para saber se está certo. Então, para você fechar esse processo de uma maneira com excelência, bem feita, a sua empresa precisa periodicamente auditar o seu estoque, para saber se não está tendo nenhum desvio, se não está tendo nenhum registro desatualizado, se não está tendo nenhum erro de preenchimento das planilhas ou da forma de controle que você está utilizando e por aí vai. Então você precisa ter uma auditoria. Até mesmo porque, por vezes, isso acontece, você pode ter um funcionário seu furtando matéria-prima, furtando produto pronto do seu estoque. Então, obviamente, para pequenas empresas é mais difícil que você tenha esse tipo de problema, para empresas maiores pode ser um pouco mais recorrente, mas o importante é que a gente tenha noção que se você não faz essa auditoria periódica, você pode estar criando um buraco dentro do seu estoque que você nem sabe, e esse é o pior, né? Quando você não sabe das coisas que estão acontecendo na sua empresa. Isso leva a gente ao nosso quarto aprendizado, que auditar o estoque é a melhor maneira de pegar furos no seu processo como um todo de gestão do estoque e melhorar essa sua gestão de uma maneira geral. Bom, era mais ou menos isso, os principais passos sobre estoques que a gente prioriza aqui dentro da Luz e que a gente acredita que são essenciais para se controlar, para se trabalhar. E se você quer fazer isso com uma ferramenta para otimizar o seu processo de vendas como um todo, o seu processo de controle dos estoques e todo esse processo de maneira geral, a gente indica a planilha de controle de estoque. Para você ter acesso a ela, é só você entrar no nosso site luz.vc/estoque. É uma planilha bem completa, que nela você vai conseguir colocar seus itens de entradas e saídas de estoque, você vai conseguir ver o seu ponto de estoque mínimo, você vai conseguir ver quanto estoque você tem hoje para cada tipo de produto que você registra, e isso tudo também vai gerar um valor de estoque automático de acordo com as entradas e saídas que você já adicionou diretamente na planilha. É uma planilha bem completa e legal sobre estoque, a gente recomenda que vocês conheçam ela, né? Só, como eu disse, entrar nesse link que está aí abaixo e dar uma olhadinha maior na demonstração dela, no vídeo dela e por aí vai. E isso tudo faz parte de um bom controle de estoque. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, como eu já havia falado no começo, na nossa 6ª palestra online sobre práticas de gestão, a nossa última desse ano. Então, para você que não aproveitou as outras 5, é só você entrar no nosso canal do YouTube e dar uma olhada nelas, todas estão lá gravadas, tem duração média de meia hora, 40 minutos, em todas a gente fala sobre uma prática de gestão que é essencial para micro, pequenas empresas, até médias empresas mesmo, e a gente sempre dá dicas de ferramentas muito boas para se utilizar em todas elas. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Quem tiver ficado com alguma dúvida ou quiser bater um papo, é só me mandar um e-mail em rafael@luz.vc. Se você tiver interesse, você também pode escrever algum comentário aqui no YouTube. Logo abaixo aqui do vídeo você tem um espaço para fazer esses comentários, que na medida do possível a gente vai responder todos eles dentro do tempo que a gente tiver. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou quiserem conversar um pouco mais, o meu e-mail está disponível para todos vocês. Pode ser sobre gestão de estoques, sobre gestão como um todo, ou o que mais vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, boa noite e um ótimo Natal e um excelente Ano Novo para todos vocês que não conversarem com a gente nos próximos dias. Tchau, tchau.